nas igrejas do Brasil, creio eu, um grupo da nossa igreja está gravando uma série para a televisão. E nós vamos ter uma pré-estreia desta série na próxima sexta-feira, dia 14. Você é nosso convidado especial a partir das 21 horas. O Mon Reginato, junto com outros irmãos da igreja que trabalham na técnica, na produção. Vamos então aqui na próxima sexta-feira, 21 horas, ter a pré-estreia. E no sábado, dia 15, a estreia em âmbito nacional pela Rede Boas Novas de televisão. A Rede Boas Novas pega aqui no Rio em UHF, mas você pode acessar pela internet. E no norte e nordeste do Brasil, ela é muito vista, muito assistida. Inclusive chega em algumas cidades como Belém e Manaus a concorrer com a Rede Globo de televisão. Tamanha expansão dessa rede, a Boas Novas de televisão, uma rede evangélica. E nós estaremos exibindo a partir do dia 15, sábado, na Boas Novas, elenco da nossa igreja, produção, técnica, uma bênção que Deus nos deu. Você é convidado a estar conosco na sexta-feira próxima, dia 14, às 21 horas, para a pré-estreia da série Identidade. Meus irmãos, nós vamos nesse momento orar a Deus, como sempre fazemos, pelas nossas necessidades, nossas inquietações. Hoje, conversando antes do culto com uma irmã da nossa igreja, e ela comentou comigo que o seu esposo estava um pouco desanimado, e eu pedi: Senhor, me dê uma palavra para dar a esse irmão. Quem sabe ele está assistindo pela internet, ou quem sabe está aqui conosco, mas quem sabe alguém entre nós está se sentindo fraco. Sabe que todos nós passamos por momentos de fraqueza espiritual, de desânimo, e às vezes as forças parecem que se vão, a gente perde um pouco do vigor espiritual. Temos a certeza da salvação, temos a fé em Cristo, mas por alguma razão, problemas, doenças, crises, orações não respondidas, entre aspas, às vezes nos fazem desanimar, nos fazem duvidar da presença de Deus em nós. Eu pedi ao Senhor uma palavra, e o Senhor me fez lembrar o texto de Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 28. Queria que você entendesse essa palavra como palavra vinda do Senhor para a sua vida. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Você está cansado? Desanimado? Prostrado? Sem forças para continuar caminhando? Talvez hoje o dia, este domingo, seja para você um dia difícil, porque amanhã é segunda-feira e você às vezes está cheio de dúvidas, precisando de respostas, de portas abertas, você não vê saída. Aguarde no Senhor. Se você tem Deus como seu Senhor, a sua vida está entregue nas mãos do Todo-Poderoso, do Senhor sobre os céus e a terra, Ele que tem todo o controle sobre todas as coisas. Portanto, espere confiantemente no Senhor, confie em Deus, confie no Senhor. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Portanto, espere um pouquinho mais. Talvez daqui a pouco você vai se renovar. Quem sabe ainda hoje, Deus vai encher você de ânimo, de motivação. O que você precisa fazer é continuar confiando no Senhor. Não entregue os pontos, não baixe a guarda. Deus está com você. Confie no Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Quero convidar o pastor Gustavo Legal para que venha nesse momento ao microfone orar a Deus pela sua vida. Você que entrou aqui hoje cansado, necessitado, quem sabe aflito, desanimado, enfermo do físico e da alma, passando por uma angústia, mas quem sabe você precisa hoje confessar a Deus os seus pecados, as suas fragilidades, os seus erros. Quem sabe você precisa agradecer a Deus por uma bênção, por um milagre, por uma porta que Ele abriu. Quem sabe você precisa hoje colocar-se à disposição do Senhor para servi-lo. Está afastado do serviço cristão, se afastou do seu ministério, do dom que Deus deu a você. Isso causa desânimo. É hora de você voltar a trabalhar para o Senhor. Mesmo sentado onde você está, se quiser ficar de joelho, você fique.
Se quiser ficar em pé, você fique. Agora você tem liberdade para adorar ao Senhor na sua oração, conforme você desejar. Vamos orar, falar com Deus Todo-Poderoso, porque Ele está entre nós, no meio de nós. Nosso Deus, nós lhe adoramos porque nós cremos que a tua presença entre nós, ela é real. E nós sabemos, ó Deus, que não há outro Deus além de ti, e não há ninguém que possa fazer do impossível possível em nossas vidas, ó Deus, se não for o Senhor na nossa vida, na nossa caminhada. Tu conhece o coração de cada um aqui, a necessidade de cada um. Tu sabes, Senhor, quais são os nossos defeitos, as nossas qualidades. Tu sabes, Senhor, onde está a nossa fraqueza, onde nós somos fortes. Tu nos conheces de dentro para fora, de fora para dentro. Tu és o Deus que nos criou. Por isso, Senhor, nós estamos agora clamando, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Cura, Senhor, aqueles que precisam ser curados. Liberta, Pai, aqueles que precisam ser libertos. Restaura o casamento daqueles, ó Deus, que estão passando por crises, ó Pai. Restaura o relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos. Pai, libera, ó Deus, o Teu poder sobre aquele coração duro que tem dificuldade de liberar perdão, ó Pai. E daqueles, ó Deus, que precisam de coragem de pedir perdão também. Tu és o nosso Deus, aquele que restaura, aquele que realiza o milagre. E milagre é aquilo, ó Deus, que nós não podemos fazer. Só Tu, ó Deus, pode fazer aquilo que nós não podemos. Por isso nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, pedindo, ó Pai, a Tua intervenção na nossa história, para que o mundo veja que Tu és um Deus tremendo, de graça, de misericórdia. Por isso, ó Pai, nós contamos com a Tua graça neste momento, porque nós sabemos que basta apenas uma palavra Sua, para que o mundo, ó Pai, se transforme, para que a nossa vida se transforme, para que o milagre aconteça em nossas vidas. Por isso nós dependemos somente de Ti nesse momento. E Tu sabes e conheces a cada um de nós aqui, ó Pai. Por isso já te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Nós já de antemão queremos Te agradecer, Pai, porque eu tenho certeza, ó Deus, que a melhor coisa que nós podemos fazer diante de Ti é apresentar os nossos corações em gratidão, ó Deus, no altar. Por isso, Pai, nós Te louvamos e agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar na Tua presença, clamando, ó Pai, a Tua intervenção, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastor Gustavo. O salmista um dia chegou a orar dizendo assim: o Senhor tirou os meus pés de um charco, de um lugar onde eu estava afundando, e me firmou no lugar seguro. Você pode ter essa esperança nesta noite, de que Deus tirou você de uma areia movediça, de um lugar onde você estava afundando, e colocou você numa rocha firme. Você pode, com a esperança e pela fé, acreditar que Deus firmou os seus passos neste lugar, neste momento, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos nesse momento, meus irmãos, adorar ao Senhor, como sempre fazemos, através dos nossos dízimos e ofertas. Os irmãos da Comissão de Finanças já estão se preparando, eles vão circular entre vocês com as salvas. Você é o nosso convidado especial agora. Há envelopes à sua frente, você pode devolver ao Senhor aquilo que é do Senhor. Faça isso com alegria. Os gasofilaços à frente são específicos para a campanha do Real Missionário. Hoje é o segundo domingo do mês. Você que é nosso congregado, membro, é um privilégio que você tem de devolver ao Senhor os seus dízimos e ofertas. Faça isso agora em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor enquanto você devolve ao Senhor aquilo que é do Senhor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida. Senhor, te desejo mais do que 1000 bênçãos. O meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança. És o bem maior.
porção da minha herança. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero, Senhor. Eu te quero mais do que eu te quero. Eu te quero mais. Eu te desejo, Senhor. Meu anseio é e outro bem não possuo além de ti. Fique de pé e cante comigo. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu. Diga que ele é a porção da tua herança. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. O meu anseio, Senhor, meu anseio és tu, diga isso. O meu anseio és tu, meu anseio, meu anseio és tu, Jesus. O meu anseio és tu, Jesus. És tu, Jesus. Então, pastor Tiago, por favor, nesse momento, orar a Deus, agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas. Deus tem sido bom com você? Amém ou misericórdia? Amém. Deus tem dado a você além do que você precisa? Fala sério. Com certeza, Deus é muito bom. Estou vendo aqui o irmão Marcos Vinícius. Marcos, ele é treinador de futebol e ele passou um período na Tailândia. César. Nada a ver com Marcos. César, treinador de futebol. Ele esteve na Tailândia fazendo um contrato temporário e a igreja orou por ele, a sua esposa, que foi batizada recentemente com toda a sua casa, e nós oramos por ele, e Deus foi tão bom na vida do César, que a equipe dele foi campeã lá. Ele teve o seu contrato renovado por mais de 2 anos, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor, César. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ele está vindo ao Brasil num período de férias, vai voltar para a Tailândia para continuar lá exercendo a sua carreira profissional como técnico de futebol. Deus seja louvado, Deus é bom, Deus é fiel. Que Deus te abençoe. Vamos agradecer a Deus por tantas bênçãos que Deus tem dado a nós. Pastor Tiago, ore ao Senhor nesse momento. Obrigado, Pai querido, pela bondade do Senhor para com o teu povo. Verdadeiramente o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. E nós queremos, como filhos, expressar nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado, pela vida, pelo cuidado, pela proteção diária, Senhor, pelos livramentos, pela bênção de termos o sustento para a nossa casa. E Pai, nesse momento de culto, que privilégio, Pai, devolver, entregar ao Senhor como gratidão pela fé que temos, pela confiança que o Senhor continua provendo o sustento dos teus filhos. Obrigado por esta igreja,
Aqueles crentes, Pai, que têm entendido a bênção da fidelidade, e através, Pai, da dedicação de cada um, Pai, o Senhor tem feito coisas lindas, maravilhosas aqui, Pai, e muito mais o Senhor quer fazer. Então sensibiliza cada um de nós, que possamos realmente, Pai, nos doar ao Senhor, e tudo que temos e somos pertence a Ti, Pai. Então aceita toda a nossa gratidão, Pai, para que possamos ser verdadeiros adoradores do Senhor. E eu oro a Ti, Pai, agradecendo em especial a vida do César, da Tânia, da sua família, pelo que o Senhor tem feito na vida deles. São experiências maravilhosas do Teu amor, do Teu cuidado. E Pai, não só com eles, mas com cada um de nós, o Senhor cuida de nós. É promessa, Pai, nós temos experimentado isso. Então louvamos e engrandecemos o Teu nome. Aceita a nossa gratidão. Nós oramos no doce e bendito nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar, que Deus a todos abençoe. Vamos ouvir uma música especial pelo nosso irmão França Júnior. Essa música que eu vou cantar, ela foi composta em 91, tem aproximadamente 23 anos. E ela fala sobre um problema que já vinha acontecendo em 91, e esse problema continua até hoje. Ela exorta e exalta um problema que nós precisamos, como crentes, participar. No dia 26 agora, nós elegemos o nosso presidente. Se é bom ou se é ruim, eu não sei. Nós elegemos. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi a quantidade de pessoas que não foram às urnas. Isso me preocupou. Nós precisamos estar, nos movimentarmos, ter a nossa opinião. E o que precisamos fazer agora é ouvir o que Deus tem para dizer. Porque se a coisa está ruim, é porque as pessoas não foram. E nós não falamos para esse Brasil que ele tem que olhar para cima e acreditar que existe um Deus. Futuro do nosso país. Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança
Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de riso ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Amém. Obrigado, França. Pastor Ivênio, por favor. Meus irmãos, conosco nesse domingo, privilégio a nossa igreja receber o pastor Ivênio dos Santos, um homem de Deus, que tem sido usado por Deus durante tanto tempo para pregar o Evangelho. Pastor Ivênio, pregador, pastor, conferencista, autor de 2 livros, inclusive nós temos ainda alguns exemplares lá fora. Você pode, no final do culto, comprar, adquirir esses livros, Alma Nua e Santidade ao seu alcance. Pastor Ivênio dos Santos é um amigo da nossa igreja e ao longo desses 26 anos, pelo menos metade desses anos, ele tem nos abençoado, vindo todos os anos à nossa igreja, sempre trazendo uma palavra que vem do coração de Deus. Hoje à noite, com certeza, mais uma vez, seremos impactados com a unção de Deus através da vida do pastor Ivênio. Vamos orar por ele, te agradecendo a Deus pela vida dele, da vida da sua esposa, do seu filho, que também estão conosco aqui no Rio de Janeiro, e amanhã ele vai voltar para Minas Gerais, São João, Tiradentes, onde ele reside. Vamos orar a Deus pela sua volta até a sua casa. Senhor Deus, obrigado pela vida do pastor Ivênio, que tão bondosamente aceitou o convite da nossa igreja para estar conosco neste domingo. Que a tua graça repouse sobre o teu servo, sobre a vida da sua esposa, dos seus filhos. Amanhã leve ele em paz, em segurança para a sua casa, e que nesta noite, ó Deus, a tua palavra pregada, que vidas se convertam, que almas aceitem Jesus e o recebam como Senhor e Salvador. Em nome de Cristo oramos. Amém. Graça e muita paz. Eu não vim aqui ouvir um pregador. Eu acho que você também não. Eu acho que todos nós queremos ouvir o Senhor. Deus fala hoje. Deus se comunica conosco? Essa é a grande pergunta. Como Deus se comunica conosco? Através da história, talvez uma das formas que Ele mais tem empregado para se comunicar conosco é pela pregação da Sua palavra, em que Ele vivifica a Sua palavra. Então, é o que eu queria orar, antes de abrir a palavra, orar um hino antigo do nosso cantor cristão, que diz assim: enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver além da mera letra, eu quero ver a ti, Senhor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Agora a letra vai. Do pão da vida és tu, vem pois assim satisfazer a mim. Vamos orar essa letra. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu leio, meus olhos vêm abrir, pois quero ver
da mera letra além. A ti, Senhor, eu busco a ti, Jesus, meus redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida ao pão és tu, vem pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. É isso que nós queremos. Eu acho um privilégio pregar. Eu acho um privilégio. E eu digo sempre a Deus: a glória eu não quero não. Glória ao homem é música desafinada, mas o privilégio eu quero. O privilégio de ser um instrumento nas mãos dele. Imagine que chegasse aqui um grande poeta, chegasse aqui nessa igreja hoje, e ali assentado despretensiosamente pegasse um pedaço de papel qualquer e uma caneta Bic qualquer, e num repente escrevesse um lindo poema e fosse dada a ele a oportunidade de ler para todos esse poema que nos iria maravilhar. E depois daquele poeta ler o seu poema e a gente ficasse maravilhado com o poema, e deixasse a caneta aí de qualquer jeito e fosse embora. Que contrassenso seria alguém chegar, pegar a caneta e dizer: mas que caneta, nossa, que caneta maravilhosa, olha o poema que ela escreveu. Um absurdo. Não importa a caneta, importa é o poeta. Que nós tenhamos o privilégio de ser apenas caneta, não importa se é Bic ou Montblanc. Dá-me o privilégio, Senhor, de ser apenas uma caneta para escrever um poema de amor na vida deste povo. Essa é a minha oração nesta hora. Muitos anos atrás, na minha juventude, passei um período de grandes crises existenciais. A fé que eu tinha de criança, cresci numa igreja batista, naufragou por completo. Quando eu comecei a entrar para a universidade, comecei a descrer de tudo. A vida não tinha sentido. Estava atolando numa situação muito deprimente, de não crer em nada. Naqueles dias de crise, eu li uma entrevista de uma jovem repórter a um líder religioso. E a primeira pergunta daquela entrevista me chamou muita atenção. Ela perguntou para aquele homem: qual a razão da existência humana? Por eu estar atravessando aquele momento de grandes indagações, essa pergunta me acertou em cheio. E aquele líder respondeu com muita segurança. Ele disse: o ser humano passa pela vida para uma coisa só: para conhecer a Deus e usufruí-lo para sempre. Mas outra pergunta logo se levanta dentro de nós: é possível conhecer a Deus?
Isso só se tornou possível porque ele tomou a iniciativa de se mostrar. Deus visitou nosso planeta. Deus esteve aqui e deixou suas pegadas em nossa história. O Evangelho de João começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pasmem, mas andando pelas ruas de São João del Rei, às vezes faço algumas perguntas às pessoas, e tenho descoberto ali que no imaginário daquele povo ultra religioso, eles entendem que Jesus começou a existir no ventre de Maria. Talvez muitas pessoas marcadas pela religião histórica que dominou e tem dominado este país, enalteçam mais aquela que o gerou do que a ele próprio, perdendo o foco da história. Jesus é o centro da história, porque ele é Deus que esteve aqui. Essa é toda a reivindicação do Novo Testamento, e talvez a razão maior de ter sido rejeitado pelos judeus é porque Jesus não estava reivindicando ser apenas o Messias de Israel. Jesus estava reivindicando ser o Deus de Israel, o que levou os sacerdotes a entregarem a ele para o suplício, para a morte, porque disseram: blasfemou, fazendo-se ele próprio Deus. Jesus não cabe em nenhum outro lugar. C.S. Lewis, o grande pensador, afirmou em certa ocasião que só existem duas possibilidades para Jesus: ou ele é Deus que esteve aqui, ou o maior louco que já andou por aqui. Jesus não cabe numa terceira categoria. Às vezes, pessoas ditas intelectuais, por não poderem ignorar a realidade histórica de Jesus, porque Jesus é um ser da história, Jesus não é um mito criado por pensadores ou por escritores hábeis. Jesus deixou as suas pegadas na nossa história. Nós estamos em 2014 depois dele. E aquelas pessoas que não podem ignorar a sua realidade histórica, afirmam ser ele um dos maiores homens que já viveu. Se ele não é Deus, ele não foi um grande homem. Jesus só cabe na categoria de Deus ou de um louco, porque somente Deus poderia fazer as afirmações que ele fez, ou então alguém insano. Se Jesus não é Deus que esteve aqui, ele foi menor do que Gandhi, o grande indiano, que dobrou o Império Britânico com as suas pregações pacifistas. Certa ocasião, o indiano prostrou-se diante de Gandhi para adorá-lo, e Gandhi não permitiu. Levantou aquele homem e disse: não faça isso, eu sou homem como você. Se Jesus não é Deus, ele é menor do que Gandhi, porque quando Tomé veio, Tomé havia dito para os seus colegas que tinham informado a ele da ressurreição de Jesus, ele disse: vocês são muito crédulos, vocês acreditam em qualquer coisa. Se eu não colocar a minha mão lá no lado onde eu vi a lança ser enterrada, se eu não colocar a minha mão onde eu vi os pregos serem pregados ali, eu não vou acreditar nisso não. Vocês são muito crédulos, acreditam em qualquer coisa. Passados alguns dias, eles estavam de novo reunidos. Jesus aparece entre eles e chama Tomé: Tomé, vem cá. Podem imaginar aquela cena?
Pode imaginar Tomé chegando. E quando Tomé põe, ele diz: põe a mão aqui, Tomé. Põe a mão aqui, Tomé. Tomé cai de joelhos e o proclama: Senhor meu e Deus meu. Jesus não mandou Tomé se calar. Jesus aceitou a adoração de Tomé. Se Jesus não é Deus, ele é menor do que Gandhi. Gandhi teria sido mais honesto. Nos dias de Sócrates, havia uma disputa entre filósofos e poetas. E Sócrates disse o seguinte, referindo-se aos poetas: eu me considero mais sábio do que eles, porque uma coisa eu já sei, é que eu nada sei, e eles ainda ignoram isso. A grandeza de Sócrates estava em admitir os seus limites. O que eu sei é que eu nada sei, e os poetas ainda ignoram isso. Agora, olha a diferença de Jesus. O que Jesus pensava dele? O que Jesus falou de si? Eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho. Ele disse eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ele não disse eu conheço a verdade. Ele disse eu sou a verdade. E ele disse eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A construção dessa frase parece estranha. Parece-me que a lógica seria dizer ninguém vai ao Pai. Mas ele não disse isso, ele disse ninguém vem. Aí nós nos lembramos do que ele falou: eu e o Pai somos um. Então ele poderia estar fazendo uma referência à Trindade. Mas eu tenho uma outra sugestão. Acho que Jesus está dizendo: eu não sou meio para outros fins, eu sou o fim da busca. Existe um falso cristianismo hoje que tem feito de Jesus apenas um meio. Os fins são outros: uma vida melhor, melhor situação econômica. Busca-se Jesus para alguma coisa. Mas Jesus quer que o seu coração descubra que é Ele, que todo o seu ser anela, que não existe nada além dele. Ele é tudo que o meu, que o seu coração anelam. Palmilhe a história da humanidade, procurando na vida dos chamados grandes homens da história. Procure um ponto em comum nesses homens, nesses chamados grandes. Nós iremos encontrar um ponto comum, que foi honestidade de caráter. Todo homem considerado grande homem da história foram pessoas profundamente honestas de caráter. Palmilhe a história e perceba o que estes homens falaram de si, pensaram de si, e compare com Jesus. Nenhum em toda a história fez afirmações sobre si como Jesus as fez. Por isso a conclusão de C.S. Lewis: ou ele é Deus ou é doido. Um louco poderia afirmar-se Deus, mas facilmente se percebe a insanidade de uma pessoa. Mas tudo de belo, de glorioso, de grandioso está relacionado com Jesus de Nazaré. Eu amo a música de Johann Sebastian Bach. Eu já amo o próprio nome, Jesus, a alegria dos homens. É Ele o foco principal da nossa fé.
Agora eu percebo que sempre existiu, por parte daqueles que procuram conhecer a Deus, saciar esta sede, esta busca de Deus, esta busca de Jesus como Deus que invadiu a história. Eu percebo atitudes diferentes, como vejo aqui no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia, em Mateus, capítulo 2, onde está o relato que lembramos sempre por ocasião do Natal que está chegando. Mateus 2, de 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Neste relato estão patentes 3 diferentes atitudes do ser humano na sua busca de conhecer a Deus. A primeira é a atitude de Herodes, que buscou conhecer tudo sobre Jesus para matá-lo. Herodes era perverso. Este homem matou a esposa, matou todos os filhos. Ele temia que alguém lhe tirasse o poder, o reino. E quando ele tem a notícia que nasceu em Belém, e vieram lá do extremo oriente, lá do Iraque, do atual Iraque, aqueles homens não vieram para conhecer um menino, vieram para adorá-lo. Não era uma atitude comum. Ninguém viajava centenas e milhares de quilômetros para vir adorar um recém-nascido de uma naçãozinha de nada. Aqueles homens vieram em cumprimento das profecias que Daniel plantou lá naquela terra. Quando Herodes toma conhecimento disso, ele diz a palavra que se alvoroçou ele e toda Jerusalém, porque sabiam da perversidade daquele homem. Ele procurou conhecer tudo sobre Jesus para matá-lo. Essa atitude, alguém poderia dizer, não existe mais. Existe. Existem pessoas que procuram de todas as formas matar dentro de si a busca de Deus. São aquelas pessoas que procuram erro nos crentes, erros na Bíblia e mais coisas semelhantes, para abafar a voz interior que os incomoda. Eles não querem sair do trono, eles não querem abdicar do governo de suas próprias vidas, e então tentam abafar a voz de Deus em seus corações. Se tem alguém hoje aqui assim, essa é uma atitude que já foi encontrada em Herodes lá no começo, quando Jesus estava nascendo, e Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo.
Verifique seu coração. Se você não tem sido uma pessoa resistente ao Evangelho, porque você não quer abdicar do governo de sua própria vida. Mas existe uma segunda atitude, a atitude dos escribas e fariseus, que conheciam a Bíblia, que conheciam as profecias, que buscavam conhecer as profecias, tudo sobre o Messias, porque eles queriam usá-lo. Uma segunda atitude são aqueles que procuram conhecer Deus para usá-lo. Os escribas e fariseus queriam um Messias, sim, para tirá-los da condição de escravos dominados pelo Império Romano, de tirá-los da condição de cauda para colocá-los como cabeça. Eles queriam um Messias, sim, um Messias político, poderoso. E incomodou demais ouvirem Jesus falando: se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe a outra. Amai os vossos inimigos. Jesus estava se referindo aos romanos. E eles queriam um Messias que viesse dizer: abaixo os romanos. Então existe essa atitude, hoje existe. Os templos estão cheios de pessoas procurando conhecer a Jesus para usá-lo. Eu tenho a nítida sensação de que tem muita gente hoje, frequentador de igreja, está entendendo que seguir a Jesus é para ter uma vida melhor, para ter um emprego melhor, para ter um carro melhor, para ter uma casa melhor. Como eu disse há pouco, buscam conhecê-lo para usá-lo. Verifique se não tem sido esta a atitude do seu coração. Mas existe uma terceira atitude, que é a atitude dos magos. Eles vieram de longe, não eram 3 não, eram uns, talvez muito mais do que 3. Fala-se de 3 por causa das oferendas, e provavelmente todos trouxeram as 3 oferendas. A tradição chama Melquior, Baltazar e Gaspar. A Bíblia não menciona o nome, e tampouco que eram 3. E todos trouxeram ouro, incenso e mirra, reconhecendo-o como rei, sacerdote e profeta. E aqueles homens vieram para adorá-lo. Esta é a atitude que Deus espera encontrar em corações sequiosos que estão aqui hoje à noite. Eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer a Jesus, para me render a Ele como meu Senhor, para adorá-lo como Senhor da minha vida. E isso vai acontecer aqui hoje, porque Deus está aqui, Jesus está entre nós, e Ele está à procura de corações que queiram se curvar a Ele, e abdicar do trono e colocá-lo no centro da sua vida. Mas no entanto, em tudo isso, eu quero dizer que só existem 3 tipos de conhecimento de Deus. Eu nasci em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, e como bom mineiro, eu também não conhecia o mar. E no meu tempo de criança, só mineirão rico tinha condições de ir à praia para conhecer o mar. E geralmente os mineiros, no meu tempo de criança, adotaram o Espírito Santo, as praias do Espírito Santo como praia dos mineiros. Hoje já é Cabo Frio e outros lugares. Mas eu, como criança, quando o mineirão rico vinha à praia, fazem até chacotas com os mineiros. Diz que o mineiro veio à praia e voltou maravilhado, contando para a família, e levou 1 litro d'água com água só até a metade. E disse assim: quando encher a maré, vai encher o litro. Coitados de nós mineiros, passavam por todas essas zombarias, principalmente dos capixabas. Então, quando aqueles mineiros mais ricos voltavam de sua viagem, sua visita à praia de Marataízes, especialmente naquela época, eles contavam, mostravam caramujo, e mandava a gente, criança, colocar o ouvido no caramujo, dizia assim: você vai ouvir o barulho do mar. E eu ouvi o barulho do mar, provava a água salgada, verdade, e brincava com as conchas. Então, na minha mente de criança,
eu adquiri a ideia de que eu também já conhecia o mar. Já tinha provado o gosto, já tinha ouvido o barulho, eu também conhecia o mar. Mas ninguém poderia chamar o meu conhecimento de um conhecimento verdadeiro, né? Esse é o primeiro tipo de conhecimento. Tem muita gente que conhece a Deus como eu conheci o mar, por ouvir. Conhecia por ouvir. Você pode saber muitas coisas sobre Jesus, saber que ele nasceu de uma virgem, que ele ressuscitou mortos, que ele curou leprosos, que ele andou sobre as águas, que ele multiplicou os pães, que ele ressuscitou Lázaro já 4 dias morto. Você pode saber tudo isso sobre ele, que ele morreu numa cruz e viveu depois de 3 dias, e ficou 40 dias com o corpo ressurreto, em que ele abraçou seus discípulos, comeu com eles, para que vissem que o corpo era real, não era um fantasma. Você pode saber tudo isso sobre Jesus e não conhecê-lo, porque saber fatos sobre uma pessoa não significa conhecer a pessoa. Eu sei muitas coisas sobre a Marina Silva, grande mulher, torci muito pela sua eleição, infelizmente perdeu. Trabalhou no Seringal, até os 16 anos analfabeta. Foi para um convento para poder estudar. Era proibido depois das 8 manter as luzes acesas. Marina conseguiu vedar muito bem a luz da janela do seu quarto e estudava até as 2 horas da manhã com lamparina. Se tornou senadora da República. Se converteu já senadora, passou por uma profunda experiência com Deus. Uma mulher cheia de fé, cheia de Deus. Seria uma grande presidente. Eu conheço muitas coisas sobre ela, mas eu não conheço a Marina. Nunca me encontrei com ela. Até os meus 19 anos eu conhecia muitas coisas sobre Jesus. Cresci numa igreja batista, desde que me entendo por gente. Mas conhecer fatos sobre uma pessoa não significa conhecer a pessoa. Talvez haja alguns aqui que sabem muitas coisas sobre Jesus, mas você nunca se encontrou com ele. Quando eu tinha perto de 8 anos de idade, mudamos para o Espírito Santo. E meu cunhado começou a namorar minha irmã mais velha. Ele era lá de Cachoeira de Itapemirim, era dono de um caminhão, e um dia botou todos nós no famoso pau de arara e fomos conhecer o mar. Eu tinha perto de uns 8 anos de idade, eu nunca me esqueço dessa cena. Eu estava naquela parte da carroceria que chamava Longarina, aquela parte fronteiriça da carroceria, e o caminhão foi subindo a praia de Iriri, e quando chegou lá em cima, eu avistei o mar. Quando eu fecho os olhos, eu ainda vejo aquela cena, está gravada aqui nesse computador. Tudo que haviam falado para mim sobre o mar era pequeno demais diante da realidade que eu avistava agora. Ninguém havia conseguido traduzir em palavras o que eu estava vendo. E o caminhão desceu, eu não sabia nadar, mas passei um dia maravilhoso ali naquela praia, brincando nas águas rasas ali. Eu tinha 19 anos, trabalhava num acampamento de jovens, acampamento Palavra da Vida. Eu estava no meio dessa crise existencial que eu mencionei, lá no acampamento Palavra da Vida. O último dia de acampamento, o diretor do acampamento ficava lá no púlpito sem pregar. Era o dia em que todos tinham que dar uma palavra de testemunho, um por um. Ninguém escapava. Se alguém se escondia, você ia atrás. Todo mundo tinha que contar alguma coisa sobre sua vida com Deus. Eu nunca vou me esquecer. E eu já cantava naqueles cultos. Eu estava sentado lá atrás. Uma menina na frente se levantou. E o que ela falou me atingiu em cheio. Uma menina falou com a alma. Ela disse, eu não lembro mais as palavras, mas ela disse: Jesus é maravilhoso. Eu saí de onde eu estava e fui lá para fora chorar, porque eu não conhecia esse Jesus maravilhoso
que ela conhecia. Eu não conhecia nada dele. Mas naquele mês, num culto chamado Culto da Fogueira, eu me encontrei com ele. Eu não me aguentava mais sentado no banco querendo que o pregador parasse, porque eu queria ir para frente. E eu fiquei me segurando. E quando ele fez apelo, eu fui literalmente correndo para frente, correndo. Tudo clareou. Eu não precisava de mais nada. Eu havia encontrado tudo. Jesus era tudo. E eu saí daquele acampamento pregando até para poste. Alguns até se converteram. Eu pregava para bêbado, ajoelhava no meio da rua, para motoristas, para todo mundo. A Deia era minha namorada, foi trabalhar entre os índios em Mato Grosso. Fui visitá-la. Eu fui de trem. Eu preguei para o trem inteiro, de vagão em vagão. Por quê? Porque encontrei a vida. E tudo que as pessoas haviam falado sobre Jesus era nada diante da realidade. Conhecer fatos sobre uma pessoa não é o mesmo que conhecer a pessoa. Então, o segundo tipo de conhecimento é conhecimento por experiência própria. Lembre-se que Jó, este homem impressionante, ele diz no capítulo 42: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem, por isso eu me abomino. Quando conhecemos a Deus, conhecemos a verdade sobre nós e descobrimos quão pecadores somos. Quando nos miramos no espelho cristalino da santidade de Deus, caímos de boca no chão, igual Isaías diz: ai de mim. O primeiro tipo de conhecimento é por ouvir, mas o segundo é por experiência própria. E hoje Jesus está aqui, e Ele tem o desejo de se revelar àqueles que apenas conhecem sobre Ele. Uma menina voltava da praia, e ela vinha de trem. O trem tem aqueles assentos que podem ficar um de frente para o outro, e ela, muito falante, vinha com vários apetrechos. Ela puxou conversa com o senhor da frente, um velho, queimado do sol, e ela disse para ele: o senhor conhece o mar? E aquele velho disse: sim, minha filha, eu conheço o mar. E ela disse: eu também, fui à praia hoje, a primeira vez. Contou muitas coisas que ela tinha visto do mar. E o velho, que diferença entre os dois. Aquela menina tinha tido uma experiência fantástica no primeiro dia que ela conheceu o mar, mas aquele homem era um velho pescador. Aquele homem conhecia o mar nas suas tempestades, bem como nas suas calmarias. Aquele homem podia dizer: eu conheço o mar. Ele viveu do mar, ele tirou todo o seu sustento do mar, ele viveu para o mar, ele viveu com o mar. Aquele homem podia dizer: eu conheço o mar. E esse é o terceiro tipo de conhecimento que Deus espera que os seus filhos tenham. É um conhecimento em profundidade, como diz Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem muito crente que um dia encontrou o mar, mas continua nadando na água rasa. Depois de 20 anos, ele continua ainda nas águas rasas. E Deus está chamando os seus filhos para adentrarem para as profundidades de um conhecimento de Deus. E Ele está aqui, e você pode conhecê-lo hoje. Jesus está entre nós e quer ser conhecido por você aqui hoje. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Que porta é esta? Essa porta é um obstáculo. Para Jesus entrar, você precisa abrir a porta. Uma pequena cidade no interior da Europa, no século XVIII, houve um prêmio muito cobiçado para pintores
que ganhassem o primeiro lugar num concurso. Na pequena cidade, esse concurso ficou famoso e durante vários anos seguidos, o mesmo pintor chamado Holman Hunt teve o primeiro lugar. Novo ano, novos quadros, todos esperavam que ele vencesse de novo, tal a superioridade do seu quadro. Aquela porta magnífica, um homem batendo a porta, mas os críticos de arte, depois de acurada investigação, não lhe deram o primeiro prêmio. E quase se sentiram na obrigação de explicar por que ele não ganhou. Chamaram diante do seu quadro e disseram: o seu quadro é magnífico. Este homem batendo a porta, tudo nesse quadro é excelente. A luz, sombra, tudo. Mas o senhor cometeu um erro. O senhor fez uma porta que não tem jeito de abrir. Não tem um buraco para uma chave. Não tem uma maçaneta. O senhor esqueceu desse detalhe. Por isso o senhor não ganhou. Aí ele falou: não, esse quadro não está errado não. Porque este quadro, esta porta simboliza o coração do homem. E este que bate a porta é Jesus. E esta porta só se abre pelo lado de dentro. Tiveram que refazer o prêmio. Este quadro se encontra no Museu Britânico, pregando uma tremenda mensagem. Deus respeita você. Ele não vai arrombar a sua porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu quero fazer hoje um apelo calvinista. O apelo arminiano é quem quer aceitar Jesus. E o apelo calvinista é quem sentiu hoje aqui o toque de Jesus na sua porta. Em que porta Jesus está batendo aqui hoje? Se você ouvir a sua voz, ele disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar. A Bíblia narra a história de um homem que desejou muito conhecer Jesus. Ele era de pequena estatura, ele era muito rico, ele conseguiu amealhar muitas riquezas, e era muito odiado pelo povo, porque ele era um cobrador de impostos desonesto, escondeu muito dólar na cueca, e este homem quis muito conhecer Jesus. Ele ouviu as histórias por Jesus. O dinheiro não conseguiu saciar a sua fome interior, a sua busca de Deus, e ele quis conhecer. Ele ouviu falar tanto de Jesus, ele desejou conhecê-lo, e ele soube que Jesus iria passar por Jericó, e ele então corre, tenta furar o bloqueio, a multidão, e ninguém deixa. Sai para lá, seu pecador. E ele não consegue chegar até Jesus. Então diz a Bíblia que ele corre, ele vê para onde a multidão está indo, e lá na praça tinha uma árvore. Ele falou: eu vou subir naquela árvore. E lá foi Zaqueu, subiu naquela árvore, porque o cortejo iria passar por ali, e lá de cima ele poderia ver Jesus. E eis que sobe naquela árvore, e quando passam por baixo daquela árvore, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em sua casa. E diz a Bíblia que Zaqueu desceu depressa. Agora imagine Zaqueu em cima daquela árvore. Quando ele ouve: Zaqueu, desce daí. Ele fala: ele sabe o meu nome. Se ele sabe o meu nome, ele sabe tudo sobre mim. Ele sabe que eu sou ladrão e desonesto, que eu me amealhei muitas riquezas de forma desonesta. Todos me rejeitam, ninguém vai lá em casa, mas ele quer vir na minha casa. E a palavra diz que ele desce, e Jesus entra na sua vida, invade a sua vida, e esse homem é transformado, e ele diz: Jesus, eu devolvo tudo que eu roubei, eu quero devolver tudo que eu roubei. Regis Danés escreveu essa música: como Zaqueu eu quero subir, o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti, e chamar a tua atenção para mim. Tem muita gente que quer conhecer Jesus subindo, e Jesus diz que tem que descer em vez de subir. Nós vamos cantar essa música, e eu quero fazer um convite. Se Jesus tem falado ao seu coração, e você quer descer da árvore, eu amo essa letra que diz assim: entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura,
e sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque Tu és o meu bem maior. Faça um milagre em mim. Vamos cantar sentados. E se tiver alguém aqui hoje que quer orar o que Zaqueu orou aqui, faz um milagre em mim, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara, Jesus, minhas feridas, me ensina a ser santo. Quero amar somente a Ti, porque Tu és o meu bem maior. Faça um milagre em mim. Se tem aqui alguém hoje, enquanto cantamos, eu queria que você desse um sinal, onde estiver, levantando sua mão e dizer: eu quero isso hoje. Aleluia, ali está. Pode abaixar, lá atrás outra pessoa. Há mais alguém? Levanta sua mão ali, aleluia. Mais alguém lá atrás, aleluia. Mais alguém lá atrás, aleluia. Aqui, aleluia. Mais alguém ali atrás, aleluia. Muitas pessoas. Você está dizendo: faz um milagre, entra na minha vida, eu quero o Senhor. Eu tenho fome de vida, e o Senhor diz que o Senhor é a vida. Há mais alguém? Levanta sua mão. Desce, não tenta subir, é para descer. Desce depressa aqui, porque hoje me convém entrar em tua casa. Vamos ficar de pé. Todos vamos cantar. E eu quero convidar essas pessoas que levantaram suas mãos, a sair do seu lugar. Eu quero abraçar vocês, quero orar com vocês. Saiam aí do seu lugar, chega aqui à frente. Zaqueu desceu correndo, venha correndo. Largo tudo para te seguir. Chega aqui. Todos que levantaram suas mãos lá atrás, onde todos os lugares, venha. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Você não levantou a sua mão, mas você quer vir? Venha, venha. Venha. Jesus está chamando, venha. Faz um milagre em mim. O mais alto venha. Que eu puder. Você precisa dele. Só pra Te ver. Venha pra Ele. Olhar para Ti e chamar Tua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Como preciso. Eu preciso de Ti, ó Pai. Preciso, sou pequeno demais. Me dá Tua paz, dá tudo pra Te seguir. Venha, entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura,
Eu me lembro o dia que eu vim correndo para Jesus. Eu comecei a viver naquele dia. Eu tinha 19 anos. Quase 51 anos. A vida começou. Enquanto Jesus estiver do lado de fora, dentro é morte. Dentro é vazio. Dentro é insaciação. Uma alma insaciada. Tentando saciar com coisas. Tentando matar esta fome com coisas. Com bens, com dinheiro. E tudo que você anela é Ele. Não são as suas bênçãos. Não é o que Ele vai fazer por você. É Ele. Ele é o amado. Eu só preciso dEle. Ele é a razão da minha vida. Por isso deixo esse apelo final aqui em qualquer pessoa que ainda não conhece Ele por experiência pessoal. Ele está aí à porta. Você sentiu alguma coisa? Não foi alguma coisa, foi alguém. É Ele. Ele batendo. E a palavra diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Para todos que vieram aqui à frente, o que ele falou? Se alguém abrir a porta, ele ia fazer o quê? Ele ia ficar lá de fora? Quando Zaqueu abriu a porta, ele falou: não, Zaqueu, não posso entrar. Primeiro, Zaqueu, você arruma a casa, arruma a sua vida. Primeiro, Zaqueu, você paga, devolve as coisas que você roubou, a sua desonestidade. Depois eu entro. Eu não posso entrar numa casa de um homem tão pecador. Foi isso que fez. Ele entrou na casa de Zaqueu do jeito que Zaqueu era. E foi quando ele entrou na casa de Zaqueu que uma revolução aconteceu dentro de Zaqueu. É só quando Jesus entra que a vida começa. E é Ele que põe a coisa no lugar. Não é nenhum esforço seu para pôr as coisas no lugar. É quando Ele põe Jesus. Quando a gente põe Jesus no lugar, é que a gente sabe como namorar agora. Não é do outro jeito que você namorava, é agora do jeito dele. É Ele que resolve isso. Quando a gente põe Jesus no lugar, Ele vai ensinar você como viver o seu casamento, como lidar com as suas finanças. Agora é Ele que vai ordenar a vida sua. Aleluia. Estão conscientes que se você abriu a porta, Ele invadiu sua casa? E eu gosto da frase que Zaqueu disse, que Regis Danese usa: largo tudo para te seguir. Eu estou 51 anos convertido. Eu posso testemunhar diante de todos vocês que eu largo tudo hoje. Tudo. Todos os bens que Ele já me deu, eu largo tudo hoje, para o que for necessário, para ir para Bangladesh, para ir para qualquer buraco deste mundo. Eu largo tudo, porque eu tenho Ele. Eu não preciso de mais nada, mais nada, mais nada. Título universitário nenhum, grana nenhuma, carro do ano nenhum. Eu só preciso dEle. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de ter estado aqui hoje. Obrigado pelo privilégio de ver pessoas como Zaqueu correndo para o Senhor. Privilégio de ver o Senhor entrando nessas vidas para viver através delas. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Eu acho que vocês vão acompanhar alguns conselheiros para
ajudar vocês em algumas questões, por favor. Todos vocês que vieram aqui à frente, há uma sala anexa ao templo. Pastor Tiago, por favor, pode seguir. Todos vocês que vieram aqui à frente, nós queremos orar por vocês, entregar uma Bíblia de presente, anotar os seus dados. Vamos terminar esse culto maravilhoso, meus irmãos, como Deus falou aos nossos corações. Robson, pastor Robson, vamos louvar ao Senhor com alegria. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, boa semana. Louvemos ao Senhor com alegria. Dê um abraço na pessoa que está aí ao seu lado. Vamos lá? Isso. Vamos terminar essa celebração com alegria diante do Senhor. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Vou seguir-te, vou ouvir-te, vou amar-te em meu viver. E eu cantarei, adorarei ao Rei que é digno, te amarei, adorarei, me prostrarei perante o Rei. E eu cantarei, adorarei ao Rei que é digno, te amarei, adorarei, me prostrarei perante o Rei. És meu príncipe da paz, viverei por ti, Jesus. Tu és santo, poderoso Senhor. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Por isso todos os dias vou seguir-te, vou ouvir-te, vou amar-te em meu viver. Eu te cantarei, e eu cantarei, adorarei ao Rei que é digno, te amarei, e adorarei, me prostrarei perante o Rei. E eu cantarei, adorarei ao Rei que é digno, te amarei, adorarei, me prostrarei perante o Rei. És meu príncipe da paz, viverei por ti, Jesus. Cantarei ao Senhor dos Senhores, e eu cantarei, adorarei ao Rei que é digno, te amarei, adorarei, me prostrarei perante o Rei. E eu cantarei, adorarei ao Rei que é digno, te amarei, adorarei, me prostrarei perante o Rei. És meu príncipe da paz, viverei por ti, Jesus. És o príncipe da paz, és meu príncipe da paz, viverei por ti, Jesus. Diga isso mais uma vez, tu és o príncipe da paz, és meu príncipe da paz, viverei por ti. Agora aquele coral bonito dizendo: oh, 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 oh.
do Senhor, querido, uma semana abençoada na presença do nosso Deus.